Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Vamos seguir então, capítulo 8 de João, versículo de número 21 em diante. Vamos ler o que o texto vai dizer e vamos aqui meditar um pouco sobre o que está escrito. Então vamos lá. Capítulo 8, versículo 21 diz: Mais uma vez Jesus lhe disse: Eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Lembrando que Jesus aqui, ele está falando aqui, novamente ao povo, Jesus disse, ele está falando aos judeus, tá? E nesse caso, ele está falando tanto, nesse caso aí, a uma plateia. Aqui você vai ver que ele estava conversando isso já no templo, tá bom? Só que agora a gente não sabe necessariamente se ele está no templo. Contudo, o texto vai dizer que ele continua ensinando, tá? Porque o capítulo 8 de João vai dizer que ele estava ensinando, ele estava no templo, acontece aquela questão com a mulher adúltera, e aí ele ensina no templo, e aqui dá continuidade então ao ensinamento dele. No versículo 21, então vai dizer que ele continua ensinando, falando mais uma vez. E o que ele fala? Eu vou embora e vocês procurarão por mim. Então ele já havia falado isso aqui antes? Já. Tem um momento anterior que ele fala que ele iria embora e que eles procurariam por ele e não encontrariam, tá? E morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir, tá? Isso levou os judeus a perguntar: será que ele irá se matar-se? Será por isso que ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? Olha que interessante. A interpretação, mais uma vez, dos judeus é o quê? Equivocada com relação à mensagem. O que Jesus está dizendo é da sua brevidade em estar com eles na terra e que em breve ele iria ao Pai. Ele sempre disse essa mensagem, tá? Logo, se eu e você lermos isso aqui em um devocional, o que nós podemos entender? Nós temos um tempo, nós temos uma janela em que nós temos a oportunidade de confessar Jesus como nosso Salvador, tá? Nós temos esse tempo e nós temos que aproveitar esse tempo. Essas pessoas estavam tendo esse tempo. Jesus está dizendo: eu vou embora e vocês procurarão por mim. Vocês vão se lembrar sempre que há um tempo atrás nós evangelizávamos muitas pessoas e dizíamos: olha, buscai o Senhor enquanto se pode achar, procurar enquanto Ele está perto, tá? Nós sempre dizemos para as pessoas aquilo que Jesus disse, que é o quê? A porta vai fechar, depois você vai bater do lado de fora e não vai encontrar. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, basicamente é: eu vou embora e vocês vão procurar por mim. Ou seja, vai chegar um tempo em que vocês não vão me encontrar. Então veja que um versículo desse aqui, ele serve de alerta para mim e para você. Em que pontos? Para nós que estamos na fé, para nós nos mantermos em santidade. Por mais que pareça que ele está, para nós, por exemplo, que essa janela ela nunca vai fechar, né? Eu falo essa porta, essa janela, essa oportunidade, essa janela de tempo nunca vai fechar. Nós sabemos que uma hora ela vai fechar. Aqui Jesus está falando da sua partida ao Pai, tá? Para nós como cristão, fica um alerta como a sua segunda vinda, tá? Então o que eu posso te dizer? Fique atento então ao que Jesus ele sempre diz. Ele disse isso uma vez e disse outra vez, tá? Se ele está dizendo novamente, é porque ele disse isso outra vez. É importante. Todas as palavras obviamente são importantes, mas dê atenção a essas mensagens. Tem pessoas que desconsideram, por exemplo, a segunda vinda de Cristo, tá? Tem pessoas que não consideram que essa janela um dia vai fechar a oportunidade. Tem pessoas que até consideram: olha, no meu último suspiro ainda dá tempo de eu dizer: Deus, me perdoa dos meus pecados, tenha misericórdia de mim, e Ele vai salvar essa pessoa. Se isso vai acontecer ou não, nós não sabemos, nós não temos essa experiência para contar. Contudo, fica o alerta: buscar o Senhor enquanto se pode achar. A janela vai fechar, tá bom? O que eu posso dizer é: buscai, né? Como eu já disse, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Outra coisa que você vai ver ele diz algo interessante para essas pessoas aqui, olha: eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados, tá? A maior tragédia que o homem pode enfrentar é essa daqui, olha: morrer em seus pecados, tá? Por que Jesus está alertando isso aqui? Porque a pessoa ela tem essa oportunidade de buscar o Senhor e ele acaba ficando abraçado em seus pecados.
ele acaba ficando com as suas práticas, com a sua vida longe de Deus, e ele acaba morrendo em seus pecados, ou com seus pecados, tá? Quando Cristo, na verdade, ele está dizendo pro homem, né, o tempo todo em suas mensagens, eu levei, né, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, tá? A cédula que era contra nós, ela foi anulada. Ou seja, o homem tem a oportunidade de tirar das suas costas, da sua vida, os seus pecados, e o homem, o que ele escolhe? Morrer em seus pecados. Por isso nós podemos dizer que é a maior rebelião contra Deus, tá? Maior rebelião contra Deus. Porque o homem, ele tendo a oportunidade, a janela se fechando, e o homem tem a oportunidade de abrir mão dos seus pecados, o que ele prefere? Morrer em seus pecados. Isso aqui, morrer em seus pecados, nós podemos traduzir também como morrer no seu orgulho, morrer nas suas vontades, se achar autossuficiente, pensar que você pode realmente resolver os seus problemas, tá? Resolver os seus pecados. E Jesus está dizendo, vocês judeus vão morrer em seus pecados, tá? Isso fica como alerta para mim e para você em um único versículo, tá? Veja que é possível você ler a Bíblia e desfrutar dela, tá bom? Você lê com calma, você entender. Jesus está falando aos judeus, tá? Que aqui, ó, isso levou os judeus a se perguntarem, tá bom? Uma coisa, então, que nós podemos entender é, a única forma de nós abrirmos mão dos nossos pecados é por meio de Jesus, tá bom? A única forma de não morrermos em nossos pecados é por meio de Jesus. Eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados, tá? Então, lembre-se que não há outro nome a qual o homem possa ser salvo. Atos capítulo 4, versículo de número 12, tá? Para que o homem ele encontre Jesus, é necessário ter uma coisa chamada fé. Então, isso serve para nós como um alerta, nós cristãos, tá bom? Salvos, remidos, mas para aqueles que ainda não creram em Jesus, é necessário que creiam, porque senão morrerão em seus pecados, tá? Às vezes essas palavras aqui são pesadas, ouvir isso aqui, são confrontadoras, mas são necessárias serem ditas, tá bom? O orgulho ou a autossuficiência que nós pensamos ter vão nos fazer morrer em nossos pecados, tá bom? Eu vou ler só até aqui, vou para o próximo aqui, tá? Eu vou ler o próximo aqui com você, que ainda tem um tempo aqui, eu posso ler com você, e você vai ver outra discussão interessante. Olha, vamos lá. O que eles interpretaram? Isso levou os judeus a perguntarem, será que ele irá matar-se? Porque ele está dizendo, né? Será que é por isso que ele está dizendo para onde eu vou, vocês não podem ir? Então aqui eles estão pensando que Jesus vai tirar a sua própria vida, tá? E aí é interessante você pensar isso, por quê? Veja que interessante. Se a gente for pensar, a gente pode chegar também à conclusão de que, já que a forma com que Jesus iria nos salvar é por meio da sua morte, por que ele então não se matou? Tá? Poderia, né, a gente pensar assim. Mas Jesus, ele sabia com que morte deveria morrer, tá? Então, havia todo um prelúdio, uma profecia, uma pré-determinação de Deus da forma com que ele deveria morrer. Então, era por meio do suicídio? Não. E aproveitar esse momento, nós estamos aqui em setembro, né? Hoje é dia 7 de setembro de 2025. Nós alertarmos também quanto a esse assunto aqui, que é a saúde mental, tá? Vamos tirar um tempo para poder pensar sobre isso. Obviamente, não é o assunto aqui especificamente desse texto, aqui as pessoas estão dizendo, mas é uma boa reflexão a gente se fazer sobre esse assunto também, tá? Mas veja bem que aqui eles estavam pensando, será que ele vai se matar? É por isso que ele está dizendo para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas por quê? Porque para a fé deles, tá? E para a fé, ou seja, a pessoa que tira a própria vida, ela não é digna da salvação, tá? Para a fé dos judeus, a pessoa que tira a vida não é digna da salvação. Óbvio que hoje a gente pensa muito sobre isso, sofre muito com isso, mas é uma questão a se pensar. Então, por que eles estão falando? Já que Jesus ele vai tirar a vida e vai ser condenado, para onde ele vai, nós não podemos ir, tá bom?
Então, ou seja, aqui eles fazem uma pergunta e aí ele vai dizer, mas ele continuou. Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Então, o que eles estão pensando é algo mundano e Jesus está justificando. Olha, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são desse mundo, eu não sou deste mundo. Tá? Então, vamos aqui resumir algumas coisas aqui. Primeiro, Jesus fala que a janela vai fechar. Tá? Ele alerta quanto ao risco de morrer em seus pecados. E diz, olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. As pessoas logo pensam, olha, será que ele está falando então de tirar sua própria vida, em se matar ou matar-se? Será por isso que ele diz, para onde eu vou, vocês não podem ir? Ou seja, as pessoas interpretavam então que ele ia tirar a própria vida e não ia ter lugar de salvação. Mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Tá bom? Eu vou ler só até aqui. Tá? Espero que você tenha aprendido algo, tá? E eu te peço mais uma vez, se você puder, curta, comente e se inscreva. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.